ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, pessoal. Começa agora mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, o nosso encontro semanal para falarmos de marketing e comunicação neste setor tão importante da economia. Sempre temos uma entrevista da semana de forma especial, além da participação dos nossos colunistas e um giro de notícias sobre o nosso mercado. Bora começar? E na entrevista da semana vamos falar sobre marketing além das mídias na área da saúde. E para falar sobre o tema temos uma convidada especial, Cristina Goellner, que é fundadora da Syntony. Vale a pena conferir. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. E hoje, na entrevista especial desta semana, vamos falar sobre marketing além das mídias. Isso, como que a gente pode pensar marketing além da comunicação das mídias para o setor da saúde. Inclusive, nessa semana que é comemorado o Dia do Médico, o profissional que é condecorado pela atuação frente à pandemia. E aí nós convidamos uma profissional especial para falar sobre este assunto, que é a Cristina Goellner, que é fundadora da Syntony, com mais de 25 anos de experiência no desenvolvimento de soluções de gestão. Em 2009, fundou a Syntony para auxiliar o profissional do setor da saúde no direcionamento da sua carreira e do negócio. Em 2020, criou um canal voltado para a divulgação de temas relacionados à saúde, convidando profissionais para compartilhar seu conhecimento e experiências. Olha que legal. Cristina, boa noite e seja bem-vinda ao ABC Marketing em Saúde. Tudo bem? Olá, boa noite. Super obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Muito legal, Cris. A gente que vem aí falando um pouco sobre a questão do marketing, da comunicação na saúde. É importante ver iniciativas como a sua, né? Canal, consultoria, para falar um pouco sobre este mercado. Cris, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Syntony. O que é a Syntony? Eu sei que é uma consultoria, mas explica para a gente um pouco mais. Não, vamos lá. Por que eu criei a Syntony? Porque a minha primeira formação, eu sou dentista e eu cliniquei por 7 anos e eu sofri toda a falta de informação sobre gestão na condução do meu dia a dia. Depois de 25 anos aí, eu trilhei outra carreira dentro da área financeira, dentro de soluções para empresas. Daí eu resolvi abrir a Syntony, fundar a Syntony, para voltar todo esse conhecimento para a área da saúde, para médicos, dentistas, porque a gente não aprende isso na graduação. E eu tenho aí, eu brinco que eu já tenho material para escrever vários livros sobre os sucessos e os insucessos pela falta dessa base na gestão dos seus negócios, né? Porque na área da saúde a gente tem uma dificuldade de entender que a gente tem um negócio, né? Então, clínica, consultório, atendimento em domicílio, não importa, é um negócio e precisa ser visto dessa forma, né? Então, o que a gente faz, né, na consultoria? Eu faço diagnóstico, eu vejo quais áreas dentro de uma clínica, de um consultório, como que está a saúde de cada uma dessas áreas, né? Área financeira, tributária, gestão de pessoas, a parte de sucessão, de patrimônio, enfim, é um olhar de todo o negócio, e daí a gente entra, eu falo a gente porque a gente tem uma equipe, né? Para, dependendo da necessidade daquele consultório, daquela clínica, a gente poder atender de acordo com aquilo que precisa ser tratado, vamos dizer assim, né, usando a própria linguagem da saúde, né? Sim. Então, faço anamnese, diagnóstico e eu proponho um tratamento. E para que a gente tenha melhores resultados, para que tanto o profissional da saúde tenha bons resultados financeiros, qualidade de vida, e os pacientes também, né? Se a retaguarda está bem, o paciente também
vai ter uma maior qualidade no seu atendimento. Não, sem dúvida. E, Cris, é uma coisa interessante, porque a gente trouxe já alguns profissionais que falam exatamente sobre isso, que na faculdade, né, na graduação, seja de medicina, odontologia, psicologia, via de regra não tem ali uma disciplina sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre marketing. Se tem, é muito pouco, né? E via de regra, óbvio que muitos médicos vão em hospitais, clínicas, mas via de regra, em algum momento, ele vai clinicar, ter seu consultório, ter praticamente o seu negócio. E por que você acha que não tem essa formação, ou pelo menos um olhar para preparar esse profissional para que ele pense em ser empreendedor e ter o seu negócio? Será que é uma falha aí na hora de pensar a formação do profissional da saúde? Eu acho que sim, a gente precisa, de alguma forma, dar essa base para que você possa gerir melhor, né? Daí eu até, aprofundando um pouco mais meus estudos, a gente vê que o Brasil, infelizmente, ele não nos prepara para sermos donos da nossa própria carreira, independente da área. Né? E daí na área da saúde tem essa lacuna também no currículo, que eu acho que não deveria ter um aprofundamento na gestão, mas no mínimo as noções de como conduzir, né? Porque eu vejo muitos médicos que conversam comigo e falam, Cris, mas eu só quero atender meu paciente. E tudo bem, tá? Né? Isso já é um grande esforço, uma atualização contínua que é necessária, mas precisa pelo menos saber como solicitar que seja um serviço terceiro, que cresce, eu acho, essa proposta, né? Eu mesma, a gente entra fazendo gestão financeira, eu ajudo na contratação, no treinamento de pessoas. Então, assim, dá para você terceirizar essa parte, então você não precisa ser um expert, mas você precisa saber o mínimo para você ter ideia de como o negócio funciona, para você ficar bem, né? Esses dias, eu vou pegar um rápido exemplo, um médico me contratou, ele falou, Cris, eu não tenho problema de caixa, não tenho problema de agenda, ele falou assim, eu acho, mas eu tô com medo, ele falou, eu tô com medo que eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, a gente está aí fazendo um trabalho muito legal, até pensando no futuro, né? Quando olhando a clínica dele como um negócio para o futuro, a hora que ele for se Exatamente. aposentar e tudo, né? Mas é um trabalho, pelo menos eu amo o que eu faço, né? Então eu acho uma delícia esse organizar, esse entender e mostrar que pode-se ter resultados melhores, né? Às vezes o resultado não é ruim no dia a dia, ele é bom, mas as despesas, os custos acabam às vezes descontrolados, né? A gestão das pessoas também não acontece, então você vê muita perda, né? Sim. Muito desgaste que não precisaria acontecer. Inclusive, né, Cris, se ele puder ter uma empresa, né, uma consultoria que terceirize isso, ele pode focar mais no que ele gosta, que é atender, se atualizar, participar de cursos, congressos, saber que tem alguém cuidando ali da gestão para ele, né? Isso é um ponto fundamental. Mas entrando aqui no nosso papo, e até isso é muito legal, quando a gente colocou esse tema marketing além das mídias, porque até por uma questão de desconhecimento, né? E eu também presto muita consultoria de marketing, quando às vezes a gente vai conversar com alguém, e principalmente quem não é da área, acaba confundindo marketing com comunicação, né? Então, Luciano, você é marqueteiro? Ok, sou. Você pode vir aqui me prestar uma consultoria? Olha, preciso fazer anúncio. Eu falei, não, você precisa de uma agência, não de um consultor de marketing. Mas como assim, né? Marketing é muito mais do que comunicação. A gente vai falar da distribuição, sua localização, ampliação, vai falar de preço, vai falar de produto, o que você está colocando. Então, e esse é um ponto, né, Cris, que é muito legal, principalmente para você que trabalha com gestão, para que o próprio médico entenda isso, que marketing é muito mais do que as mídias. E quando a gente fala disso, o que acontece, por exemplo, depois da captação de um novo paciente, né?
o que acontece após de disseminar o conteúdo? Então, esse é um ponto interessante, quer dizer, o profissional de saúde, ele já, óbvio, a tua consultoria deve orientá-lo nisso, ele começa a entender que marketing vai muito mais do que comunicar? Sim, né? Pelo menos essa é a nossa proposta, de mostrar, é mostrar que o marketing é o relacionamento com o mercado e que não é, justamente como você falou, não é só a comunicação nas mídias, né? Parte até, eu gosto de voltar até um pouquinho assim, qual a estratégia, né? Quem você quer atingir? Como é que você quer se colocar no mercado? Como você quer ser reconhecido no mercado? Marketing, no fundo, é isso, né? É mercado, né? A tradução, né? Literal da palavra. Então, é desde se pensar qual é o público-alvo, como você vai se relacionar com ele, como ele vai ser acolhido, como que a sua equipe vai atendê-lo, acolhê-lo. E cada especialidade dentro da medicina tem a sua característica, tem o seu jeito de se relacionar, né? Então, eu falo que tem até os mínimos detalhes precisam ser pensados, né? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Numa clínica de geriatria que eu atendi, a ambientação maravilhosa, a música bem escolhida, assim, muito o acolhimento, né, para os pacientes, para os familiares. E daí, na hora de beber água, tinha um jarro lindíssimo, lindíssimo, mas de cristal super pesado. E daí aquilo para você entornar a água, tudo, você podia causar um acidente. Imagina que o idoso, às vezes, nem sempre está com toda a força muscular e tudo. Então, assim, este também é um pensamento do marketing. Eu tenho que adequar a estrutura, ela tem que ser acolhedora, tem que ser bonita e tem que ser funcional. Então, aquele jarro estava lindo, mas ele não estava adequado com a necessidade, né? Então, a gente olha... Então, por isso que eu gosto de falar que é muito mais do que só comunicar nas mídias, né? E a gente também tem que ter o cuidado daquilo que você comunica nas mídias, tem que estar coerente com o que você oferece dentro da clínica, presencial, no online, não importa, né? Aquilo que você comunica, você tem que apresentar também. Tem Então, que entregar, né? tem que entregar, e daí não é só o profissional da saúde, é toda a equipe, tem que todo mundo estar falando a mesma linguagem, ter a mesma postura, né? Então, isso é um pensar, né, um planejar muito mais denso, né? A própria imagem do profissional, como é que ele quer, quem ele quer atrair? Eu posso dar um exemplo Claro, à aqui? vontade. Pode, inclusive, falar marcas e nomes. Aqui é um programa de marketing, a gente não pode falar à vontade. Não, legal. Não, não vou falar nomes porque, né, Não não é o pode também, né? não pode, às vezes não. Mas, enfim, uma médica me procurou anos atrás e falou: Cris, hoje eu atendo o público B e eu quero atender o público A, né? E daí ela já com vários anos de formada, tudo. Daí a gente começou a conversa, eu falei, ok, por que você quer ir para o A? Ah, porque eu quero ganhar mais. Mas daí, assim, né, temos que entender a necessidade. Sim. Daí eu comecei a fazer algumas perguntas. Você frequenta o mundo A? Como assim, Cris? Eu falei, você vai no cabeleireiro do público A? Não. Seus filhos estudam nas escolas do público A? Não. Você frequenta clube A? Não. Então, assim, qual a sua relação com este público? Ah, não, Cris, eu quero chegar lá. Então, assim, é difícil esse chegar lá se você não vive, se você não entende, se você não faz parte, né? Então, você tem que saber, você até pode buscar este outro público, mas você tem que estudar, você tem que saber quais as necessidades, qual o jeito de pensar, qual o jeito de se relacionar para que você crie
né, um relacionamento. Eu acho que E isso é marketing estratégico, né, Cris? Porque você está pensando, fazendo planejamento estratégico e está olhando como inseri-la no mercado. Isso é marketing puro, eu falo. Isso é o legal do marketing, né? Porque não é simplesmente, eu quero estar ali, como que eu faço? Existe uma série de coisas, como você está falando, para pavimentar, vamos dizer, a sua jornada como empresário naquele mercado que você quer atuar, né? Sim, tem todo um planejamento, né? E daí, assim, tem o próprio profissional, então essa questão da postura, da marca pessoal desse profissional, a ambientação, como eu disse, a comunicação e uma coisa que o pessoal esquece muito, a equipe, né? Às vezes você não prepara a sua equipe, você não procura pessoas que tenham experiência, você não paga de uma forma adequada, e daí não dá para exigir, às vezes, uma postura, né? Também não se pensa numa identidade, num uniforme, Os até detalhes, né? São detalhes, né, Cris? Chega são lá, tá tudo detalhes. todo mundo uniformizado, um papel timbrado, as coisas. Isso tudo faz uma diferença no contexto geral, né? Sim, até eu comentei aqui da clínica de geriatria. Música, ambiente, que tipo de música? O perfume, né? Né? Como é que... Cris, mas preciso pensar nisso? Eu sugiro que sim, né? Quem Porque pensa nisso tem diferenciais, sai na frente, na minha opinião, né? Não, e ó, a gente está falando em detalhes, né? Eu sou muito detalhista, então quando eu vou olhar a clínica e tudo, daí você vê aquela recepção linda, maravilhosa, o pessoal com uniforme, tudo, daí você vai à toalete. E daí a toalete não condiz com o que você quer entregar, né, para os seus pacientes. Então, Cris, mas preciso pensar nisso? É bom, né? É bom, porque é a experiência. A gente tem falado muito disso, do tratamento humanizado, sim. Cada um dos pacientes precisa se sentir único, atendido nas suas necessidades, e ele precisa ter a melhor experiência, não só na hora de conversar, na consulta com o profissional da saúde, com o médico, é tudo, é desde a hora que ele liga, ou que ele acessa o site para o agendamento. Tem clínicas que tem manobrista. O manobrista precisa ter a mesma linguagem da clínica, né? Eu costumo dizer até, você está em prédio, né, está em algum condomínio, preste atenção como a recepção lá de baixo, tem nada, em princípio, Não tem nada a ver com você, mas você tem que olhar para isso, né? Tem que olhar, porque se o teu paciente ele é mal atendido, mal recebido nesse primeiro contato que ele tem indo ao seu encontro, né, ele já carrega essa má impressão, né? Então, é um cuidado que é muito importante ter. E essa jornada toda, né? Então, desde o marcar, o ir, o ser atendido, o retorno, a orientação, o pós, depois até, né? Olha, daqui tantos meses retornar, se você vai avisar ou não, ou como isso vai ser feito, tudo é um conjunto. Então, assim, conjunto. por isso que marketing é muito mais do que mídia, né? Bom, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco, tá fantástico. Se der, a gente vai conversando aqui, vai passando o nosso tempo. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta para conversar com a Cris, falando mais sobre essa experiência do paciente, jornada e o marketing muito mais além das mídias. A gente volta já. A Otto HX, uma spin-off da Banner, chegou para oferecer uma solução completa e compatível para transformar o mercado de saúde através da tecnologia. Somos um time com mais de 15 anos de experiência em saúde, capacitado e com expertise para as demandas da sua organização de saúde. Otto HX é uma plataforma de gestão completa para ambientes hospitalares, clínicas, centros de diagnóstico e saúde pública, focado na experiência do paciente. Atuamos desde a chegada do paciente no local através do totem de atendimento. Tudo é feito através de uma interface de fácil entendimento, otimizando o tempo de todos os envolvidos.
Na triagem, o software ajuda a classificar a gravidade do quadro do paciente. A consulta médica é feita através de um prontuário médico unificado, 100% online, com ferramentas de apoio à decisão e protocolos clínicos. O sistema integra toda a parte assistencial e administrativa. Atestado médico, acesso a exames e laudos, futuros agendamentos e prescrição médica via aplicativo, que mostra ao paciente qual a farmácia mais próxima possui o medicamento disponível no melhor preço. A Otton HX atende e conecta todas as áreas da sua instituição, de ponta a ponta, e conta com indicadores de performance e projeções financeiras, permitindo que você monitore toda a sua instituição, onde e como você quiser. Otton HX, sua melhor opção. Bom, estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde. No primeiro bloco, você já viu que a gente teve aí uma aula com a Cris. Cris, a gente falou muito aí sobre essa questão no início de pensar o marketing além das mídias, de pensar nessa jornada toda do paciente, de olhar para os mínimos detalhes, porque, na verdade, aquilo que a tua clínica está entregando, tudo é marketing, né? Eu costumo dizer que todo mundo faz marketing, não é um departamento, uma pessoa, é desde a pessoa que está ali na portaria, quem entrega, quem serve um café, tudo é marketing, faz aquela experiência daquele consumidor naquela clínica. Quando a gente fala disso, obviamente, o médico ele tem uma primeira preocupação da captação dos pacientes. E como ele pensa, ou ele deve pensar, o relacionamento, o tempo que aquele paciente pode estar com aquele médico, né, que a gente chama do lifetime value, ou seja, quanto tempo ele vai ficar ali se clinicando com aquele médico, como que ele deve pensar as estratégias de comunicação para novos pacientes e para manter os antigos, para manter relacionamento, se relacionar com a empresa. Como o médico deve pensar pós-conquista do paciente? A gente costuma dizer, é uma boa pergunta essa, a gente costuma dizer que é muito mais fácil, entre aspas, né, menos custoso você manter os pacientes que você já tem do que captar novos. Né? E a gente sabe que na área da saúde, muito dos novos pacientes vem por indicação, né? Ainda mais dependendo de cada especialidade, a tua captação é no boca a boca. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, menosprezar as mídias, a gente tem que estar ali, porque as pessoas buscam essa nossa referência, né? Então, querem saber quem é, como é. Então, um amigo indica e eles vão fazer uma pesquisa. Então, é importante estar bem colocado nas mídias, não deixar de se posicionar. E aqui, falando do paciente que já existe, né? Eu vejo que muitas vezes tem aquela coisa, mas Cristina, antigamente tinha mais isso, hoje já é mais comum o WhatsApp, né? Até que ponto, o como me relacionar. Eu acho que tudo no relacionamento ele tem que ser pensado previamente. O que o profissional, o médico, acha que é adequado dentro da sua especialidade, como ele pode se relacionar, se o tempo dele é muito escasso, se ele tem uma equipe para dar esse primeiro atendimento, um direcionamento, mas é muito importante não deixar o paciente sem resposta, né? Então, e deixar a equipe sempre bem treinada, preparada para as interações. Um ponto que eu acho interessante, já aconteceu comigo, Cristina, eu sou fiel aos meus médicos, né? A questão da confiança é algo que, na área da saúde, é muito importante, né? A gente fazer essa conquista e manter, então, é sua postura, a forma de falar, a atenção, o prestar atenção naquele paciente. Então, conhecer um pouco da história dele, interagir com essa história, né? Então, eu sei que meu paciente tem 3 filhos, ou que gosta muito de viajar, ou que tem os pets, anota no prontuário, né? Saiba desses detalhes, porque isso faz o paciente falar, nossa, ele lembra, nossa, ele
ele sabe da minha vida, né? Não é só aquela relação médico-paciente. Ou sou um número, né? Ele sabe quem sou eu, né? Exatamente. Então, criar esse vínculo é muito importante. Então, voltando no exemplo que eu queria dar, eu sou fidelíssima aos meus médicos. E nem sempre eles eram comigo, né? Porque não tinha essa visão. Então, um em especial, que eu conheço há uns 30 anos, ele mudava de consultório e não comunicava a base de pacientes. E eu sempre fui atrás, porque eu ia procurar, eu ia, ligava, mas ele não comunicava que ele mudou de endereço, né, que mudou a forma de atendimento, e a gente ficava no vácuo, né? Então, nisso, com certeza, ele perdeu pacientes, porque não são todos aqueles que vão ali buscar o endereço, a referência, tudo. Não consigo, vou partir para outra, né? Então, você tem que ter ali aquela comunicação contínua. E daí, semana passada me perguntaram, Cris, mas você acha que eu tenho que mandar um cartão de aniversário? Eu tenho que lembrar do Natal? Eu acho que sim. Se a tua relação com o paciente é uma relação gostosa, amistosa, e mesmo que seja, às vezes, um pouco mais formal, tem situações onde esses pequenos mimos, né, que a gente fala, eles são tão bem-vindos, né? Ainda mais a gente pensando nesse momento onde a gente vive tanta incerteza. Não, e é o que você fala até de humanizar, né? Um contato que vai simplesmente da relação médico-paciente e vai para a relação de pessoas mesmo, né? Sim, sim. Então, esse pequeno lembrete, essa pequena fala, daí cada um tem que entender qual é seu público, como que ele receberia as mensagens, né? Então, pensando de novo, eu falo do geriatra porque eu tenho muitos clientes Sim. nesse segmento, mas o paciente do geriatra, ele não está hoje, né, considerando o dia de hoje, não está tão acostumado com as mídias. Então, como que ele vai se relacionar? Ainda é o telefone fixo? Ainda vai um cartão pelo correio? Será? Cada um tem que analisar a sua base de pacientes, conhecer essa base com profundidade, para você saber a melhor forma de se relacionar. E tem um ponto, né, Cris, só complementando essa sua fala, porque tem um lado bom, né, obviamente, da internet, mas também tem um lado, né, de que quando a gente vai está buscando um médico que porventura a gente ainda não conheça, primeira coisa é pegar o CRM do médico e jogar no Google, né? Joga lá no Google, pesquisa no Google lá o CRM do médico, ou pesquisa sobre a clínica, né? E aí, quando você falou dos detalhes, eu até lembrei uma vez de uma determinada pesquisa que eu fiz, que aparece os depoimentos, né? E aí o que você falou, o médico muito atencioso, mas a recepcionista demorou muito para atender, ou a recepção não estava limpa, né? Então, como vai além simplesmente do que é um médico. E o médico entender que, de alguma forma, ele vai ser procurado e vão ter ali informações sobre ele, né? Sim, e eu vou até então trazer um exemplo que eu acho muito, muito significativo nessa parte, quando a gente fala da recepção, da secretária. Um caso que eu acompanhei, que eu conheci, um pai conversando comigo, com 3 filhos, os 3 eram trigêmeos, precisando de acompanhamento neurológico por muitos anos, e ele levava os filhos num determinado profissional, super reconhecido do mercado, né? E ele virou para mim e falou assim, Cris, eu não volto naquele médico. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu, né? Não, o médico é sensacional, só que a secretária é extremamente grossa, desrespeita. Acho que ele nem sabe disso, ele me falou, né? Acho que ele nem sabe disso, mas eu não volto lá. Então, este pai contando isso para mim, para quantas outras pessoas ele contando essa história? Porque foi uma experiência que deixou, né, Marcado, né? Acabou marcando. E marcado. prevaleceu o próprio atendimento do médico, né? Olha que interessante isso. Exatamente. Daí, quando você fala do relacionamento, era um relacionamento que deveria durar anos, né? Então, tem vários aspectos que tem que ser olhados aí. Primeiro, o financeiro, né?
Eram 3 consultas periódicas ao longo de alguns anos. Isso é um valor que não se pode desprezar. A repercussão dessa informação negativa, né? Porque ela vai espalhando. Eu brinco, eu falo que o mundo é uma ervilha transparente, né? Então, às vezes a gente acha que a gente está longe, né? Que as coisas não vão nos atingir. Não, a gente fala, quando você vai ver, os amigos estão ali, estão todos entrelaçados, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso também, né? E tem uma outra coisa também, falando um outro caso, que eu já escutei também uma médica falando, Cris, eu não vou mandar mensagem para os meus pacientes dizendo que está na hora de retornar. Eu falei, por que não? Ah, não, porque né, parece que eu estou pedindo para voltar. E daí eu falei, não, você tem que olhar a necessidade do seu paciente. Então, eu costumo sempre dar o exemplo do pediatra. Eu tive 3 filhos, e na época de pediatra eram 3 para ir no pediatra, e a vida corrida de executiva, para mim era um ótimo serviço da clínica que me atendia, quando eles me ligavam para dizer, Cris, está na hora de remarcar isso, Cris, está na hora de marcar aquilo. Acaba ajudando a gente, né? Nessa jornada do paciente, acaba ajudando o paciente, né? Muito. Então, a gente tem que não olhar pelo nosso umbigo, vamos dizer assim, né? Pelo nosso dia a dia, mas pelo olhar do paciente. Qual a necessidade do paciente? Era isso até que eu ia te perguntar, Cris. Quando a gente fala dessa jornada, porque a gente está olhando a jornada não apenas do atendimento, mas do pós-atendimento, do retorno, enfim, toda a experiência que esse paciente tem com esse médico. Quando você presta consultoria, o médico consegue ter essa visão desse todo, de toda essa jornada e de todos os detalhes dessa jornada? E complementando em cima do que você está dizendo, será que ele consegue entender que ele precisa, vamos dizer assim, se adequar à jornada que o paciente quer ter e não ele implementar a jornada que ele gostaria que o paciente tivesse? Porque eu falo muito sobre isso da conveniência, né? Ah, eu não quero mandar mensagem, mas o seu cliente quer receber a mensagem, né? O médico tem essa consciência, ou quando você presta essa consultoria, isso é uma das partes importantes de explicar toda essa jornada e principalmente ele entender que é o ponto de vista da conveniência do paciente. É um trabalho, né, é muito interessante porque é uma dinâmica, né, que a gente faz de conversa, de estruturar, de estimular essas reflexões para essa nova, porque é uma nova etapa. E o que eu costumo dizer, assim, normalmente quem me procura é porque está disposto a alguma mudança, algo está incomodando, né, e está disposto a alguma mudança, alguma adequação. A consultoria em si, a gente não faz milagre, né? A consultoria não a gente não consegue, num passe de mágica, mudar e, de repente, a sua agenda está lotada, porque não é isso, é um processo, né? De entendimento, de conhecimento, de avaliação. Então, isso é um processo que são conversas, são diagramas que a gente faz para pensar qual essa jornada, quais são as etapas que precisam ser pensadas, aquilo que é mais relevante, o que é menos. A gente sair um pouco dessa zona de conforto, né? Porque precisamos mudar, mas daí eu já escutei, mas Cris, eu vou ter que mudar o meu jeito de ser, eu não quero. Então a gente também não pode, daí a gente tem que entender, a gente como consultoria, né? Ali até onde a gente consegue fazer essas adequações para atender uma necessidade, mas também atender um perfil do médico, da médica, que tem um jeito de ser e que a gente sabe que a gente não muda de uma hora para outra, né? Então, pensar... Até preservar a identidade dele, né? Sim, preservar a identidade dele, da clínica, né? Não existe um pacote fechado, tem que ser deste jeito, o passo 1 é esse, o 2 é esse, não pode fugir do 2, senão não chega no 3. A gente tem que ter essa flexibilidade de entender a característica de cada um e até onde dá para se
trabalhar dessa forma. E às vezes o profissional em si, ele não tem todo esse jeito, esse carisma, tudo. Então trabalha a equipe de apoio, né? Às vezes você contrata uma secretária que é mais acolhedora, mais simpática e tudo. Então você compensa aquilo que você não consegue mudar, né? Então é importante ter essa visão estratégica, né? E eu falo que a equipe é fundamental, né? A gente tem que pensar muito, dedicar um tempo precioso para essa contratação, para ter um trabalho contínuo, uma fala contínua. Até porque, né, Cris, não adianta pensar na estratégia e a execução não ser condizente com a estratégia, né? E geralmente a equipe que vai executar, vai conduzir, colocar a estratégia em prática, vamos dizer assim, né? Exatamente, exatamente. E uma das coisas que tem a ver com o marketing, né, é continuamente você orientar a sua equipe dos seus objetivos, da sua estratégia, o porquê que você atende de um jeito, por que não atende de outro. E é algo contínuo, não basta falar uma vez, tem que se promover encontros, treinamentos, atualização também dessa equipe, porque ela faz parte integrante e muito importante da sua atividade, né? Legal. Bom, Cris, eu queria agradecer demais a tua participação. Daí para a gente ficar conversando horas, o papo é gostoso demais. A gente é apaixonado pelo que faz, a gente vai ficar aqui conversando horas. Queria agradecer demais a sua presença aqui no ABC Marketing Saúde e deixar sempre os nossos canais abertos aqui para você. Muito obrigado, viu? Eu estou à disposição, agradeço muito o convite, espero poder ter colaborado aí, ter dado algumas ideias boas para o pessoal que nos assiste. Não, foi fantástico, Cris. Obrigado, viu? Bom, e você continua aí acompanhando o programa ABC Marketing Saúde. Como você sabe, no último bloco nós temos a participação dos nossos colunistas e as notícias da semana. A gente volta já. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde e vamos direto para o quadro Comunicação na Saúde. ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Olá, pessoal da ABC da Comunicação. Meu nome é Milena Berno, sou diretora de marketing aqui da Ebert Comunicação. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar sobre marketing digital, dividir aí um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Vocês já ouviram falar em site responsivo? Isso é um termo muito utilizado, né? Ultimamente aí na área de marketing, na área de design, mas muitas vezes a gente ouve e não entende o que significa esse responsivo. O site responsivo é aquele site que se adapta a vários tamanhos de tela. Você pode ter ele pode ser exibido tanto numa tela de desktop, num monitor grande, quanto num celular mobile, né? No mobile, num celular pequeno, enfim. E ele se adapta perfeitamente, sem distorcer a imagem e sem diminuir a imagem de uma forma que você não consiga ver, que você não consiga enxergar. O site responsivo, além da parte da beleza do site, além da parte do design do site, fica muito mais agradável, né, quando ele se adapta. Temos também a parte de entregabilidade pelo Google. Quando o site é responsivo, o Google consegue identificar isso e entregar melhor, porque o Google preza sempre a boa experiência do usuário, o bom conteúdo que existe dentro daquele site. Então, ele sempre vai entregar um site responsivo primeiro do que um site que não seja responsivo. E hoje em dia,
80% dos sites são acessados através do mobile. Então, um bom desenvolvimento de um site, uma boa entrega no mobile é fundamental, né, nos dias atuais. A maioria das pessoas consultam, muitas vezes, até aquelas que usam o desktop, elas consultam também no mobile, às vezes uma pesquisa rápida, alguma coisa. E além de tudo, além do site ser responsivo, de ele se adaptar à parte visual, ele tem que ter uma boa entrega também, uma boa velocidade. Existe no Google uma ferramenta que chama Google Page Speed, e ele verifica, ele faz uma análise de como o site está carregando, tanto no mobile quanto no desktop. A velocidade com que esse site carrega. Se o site está bem desenvolvido, ele entrega melhor, então o Google vai mostrar primeiro, ele vai privilegiar este site que está bem desenvolvido, que está entregando rapidamente e que é responsivo, do que um site que não tenha essas qualidades, esse zelo, né, do programador com relação ao desenvolvimento do site. Muitas pessoas também procuram a agência para desenvolver um site e desenvolver um aplicativo. Quando você tem um bom site responsivo, muitas vezes você nem vai precisar do aplicativo, porque a própria web vai entregar aquele site com uma velocidade legal, com uma velocidade rápida. Se ele for bem desenvolvido, a pessoa vai conseguir navegar no mobile ou no tablet tranquilamente, sem a necessidade de baixar o aplicativo. Muitas pessoas têm restrição de baixar o aplicativo porque tem pouco espaço no celular, ou tá já cheio de aplicativo que não usa e acaba ficando lá obsoleto. Então muitas pessoas às vezes ficam com uma certa restrição em baixar o aplicativo. E essa é uma vantagem de ter um bom site responsivo. Se o teu site está lá na web, a pessoa consegue acessar legal pelo mobile, ela não vai ter problema nenhum em estar acessando e estar consultando aquilo que ela precisa no celular dela, ali onde quer que ela esteja. Tá ok? Essa foi mais uma dica aqui da Ebert para vocês. Sigam a página da Ebert Comunicação, vai estar aqui na descrição. Nós vamos estar sempre preparando conteúdos legais, conteúdos que sejam para crescimento, né? Crescimento das empresas, crescimento das clínicas e que possam te ajudar de alguma forma, ok? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau! Obrigado, Milena, por sua participação aqui no ABC Marketing em Saúde. Vamos para o giro de notícias? Outubro Rosa, BB Seguros lança campanha de conscientização para o combate do câncer de mama. Durante o mês, a campanha vai realizar ações internas e externas em parceria com a ONG Orienta a Vida e o projeto Pense Rosa. Psicologia Viva e Lomotif juntos na ação E Tá Tudo Bem pelo Mês Mundial da Saúde Mental. Portal de terapia online e aplicativo de vídeos curtos vão oferecer sessão de terapia para quem precisar em todos os países da América Latina, além de Portugal e Espanha. Campanha Amiguinhos de Pele alerta sobre o impacto da dermatite atópica em crianças. Projeto derivado da iniciativa Amigos de Pele tem linguagem e iniciativas pensadas especialmente para o público infantil e seus cuidadores. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal ABCcom. Acesse abcdacomunicação.com.br. Como você sabe, toda semana temos o Drops de Marketing em Saúde. Vamos ver a dica dessa semana?
chegou a hora da coluna Empreendendo em Saúde com Alberto Leite. Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma pílula. Hoje a gente vai falar sobre um assunto chatíssimo, valuation. Se você não passou por isso ainda, vai passar um dia na sua vida, que é quanto vale o seu negócio, tá? A gente já falou disso em uma pílula lá atrás, mas recentemente eu conversando com o dono de uma grande clínica, ele falou para mim assim, eu não quero que a minha clínica seja avaliada em um múltiplo do EBITDA, ou seja, da margem que eu tenho. Ele não tem condições, essa é a fórmula mais fácil de fazer. Existem fórmulas mais difíceis, como uma vez e tanto faturamento, ou fluxo de caixa descontado, que é mais complexo ainda. Mas a forma mais comum é algumas vezes a margem EBITDA que tem a organização. Algumas empresas foram vendidas a 5, 6, 7 vezes e algumas a 23 vezes a margem, né? Mas essa é uma fórmula que as empresas usam. Então, se você chegar nessa hora de falar de valuation, lembre-se, é a parte mais legal do negócio. Valeu! Obrigado, Alberto, por mais uma pílula da semana. Como eu sempre falo, os internautas adoram dicas importantes sobre uma visão geral do mercado de marketing e comunicação na saúde em apenas um minutinho. Bom, comunidade ABCcom, chegamos ao final de mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação. Não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like no vídeo que nos ajuda na produção e ranqueia melhor o nosso programa para outros profissionais de marketing e comunicação na saúde. Semana que vem a gente está de volta trazendo mais assuntos importantes e contando com a sua audiência. Até lá!